Os dias começam com o som das badaladas do sino da vila. Pontuais, sempre às 6 da manhã, ecoam como um lembrete de que o mundo continua girando, mesmo quando o meu parece congelado no tempo. Era assim há anos, desde que me mudei para esta cidade esquecida pelos mapas, um refúgio onde os rostos não fazem perguntas e os olhares desviam de cicatrizes como as minhas. Naquela manhã, enquanto a luz pálida do sol atravessava a neblina que envolvia as ruas de paralelepípedos, eu preparava o que chamava de café da manhã, pão seco e café amargo. A rotina era minha âncora, uma linha fina que me impedia de me perder no caos que ainda reverberava dentro de mim. Mas, antes que pudesse dar o primeiro gole, uma batida na porta interrompeu meu momento de quietude. Abri a porta e me deparei com uma jovem, talvez não mais velha que 20 anos, seu rosto pálido e mãos trêmulas. Ela segurava um pedaço de papel manchado, como se tivesse sido amassado e desamassado várias vezes. Você é Elias, o investigador? Sua voz era quase um sussurro. Assenti, indicando que entrasse. Ela hesitou por um momento antes de atravessar o limiar. Era fácil reconhecer o medo. Ele tem um cheiro próprio, algo que me tornou sensível à sua presença depois de anos lidando com segredos e perdas. Minha irmã desapareceu, ela começou, entregando o papel. Ela deixou isso antes de sumir. O papel tinha marcas de queimadura nas bordas, como se alguém tivesse tentado destruí-lo às pressas. As palavras eram rabiscadas, mal legíveis. O artefato está em perigo. Cuidado com o homem de olhos cinzentos. Minhas mãos gelaram. A memória do artefato voltou com uma força esmagadora, trazendo o gosto amargo da derrota que eu tentava esquecer. Larguei o papel e me voltei para ela. Quando foi isso? 2 dias atrás. Ela foi vista pela última vez no mercado, e então, nada. Eu não precisava ouvir mais. Sabia que aquilo não era um simples caso de desaparecimento. O artefato, escondido há anos sob proteção mágica, não deveria ser mencionado, nem por acidente. Se alguém estava falando sobre ele agora, significava que algo maior estava em jogo. Você deve sair daqui, eu disse, minha voz mais firme do que esperava. Não conte a ninguém que esteve comigo. Eu cuido disso. A garota tentou protestar, mas um olhar bastou para silenciá-la. Quando ela saiu, fechei a porta e encostei minha testa na madeira fria. O passado tinha batido à minha porta, e eu não tinha escolha a não ser atender. Naquela noite, enquanto eu reunia os poucos pertences que ainda me eram úteis, ouvi um som vindo da janela. Meu coração acelerou, mas ao me aproximar, não havia ninguém. Apenas o vento balançava as cortinas. Foi então que notei algo no peitoril, um fragmento de vidro, idêntico ao que havia no artefato. Alguém sabia exatamente onde eu estava. E eles estavam me observando. O vento cortante parecia não ter fim naquela noite. Ele passava pelas frestas das janelas, sussurrando como uma voz distante, carregando consigo os ecos de algo que eu preferia não lembrar. Não podia mais ignorar o que estava em jogo, não podia me permitir fugir para longe de uma realidade que se aproximava com passos firmes e decididos. A sensação de estar sendo observado continuava a me assombrar, como uma sombra que não se desvanece ao amanhecer. Eu não tinha mais tempo para hesitar. O fragmento de vidro sobre o peitoril me provocava, uma lembrança nítida do artefato, aquele que eu jurara proteger a todo custo. Aquele que eu havia escondido tão bem, e que agora parecia ser o centro de algo muito maior do que eu poderia compreender. Desci até o andar de baixo, onde as sombras pareciam mais profundas. A casa que eu chamava de lar tinha se tornado uma prisão, seus corredores estreitos e frios me aprisionando em minhas próprias lembranças. E ainda assim, sabia que precisava ir até o fundo dessa história, mesmo que a verdade fosse uma lâmina afiada, pronta para cortar qualquer esperança de paz que ainda restasse. Peguei o casaco de lã, levei as poucas coisas que ainda eram importantes e saí pela porta da frente. O ar gelado da noite me envolveu instantaneamente, e o som de meus passos ecoou pela rua deserta. Eu precisava de respostas, e para isso, sabia que havia um único lugar aonde poderia ir: o antigo esconderijo de Lyra. Ela sabia mais do que qualquer outra pessoa sobre o artefato. O problema era que ela estava desaparecida há meses. Eu segui meu caminho pelas ruas desertas, meu único companheiro sendo o silêncio pesado que pairava no ar. Não importava para onde eu olhasse, sentia como se o mundo tivesse desaparecido, como se a minha existência tivesse se tornado uma pequena peça em um tabuleiro que eu mal conseguia entender. E então, ao virar a esquina, um som quebrando a quietude da noite me fez parar. Uma janela batendo.
Algo ou alguém estava lá, observando. O medo apertou minha garganta, mas fui adiante, sem pensar, até o lugar onde Lyra costumava se esconder. O pequeno prédio estava quase em ruínas, suas paredes de pedra frias e sujas, o telhado prestes a desabar. A porta estava entreaberta. Um aviso? Um convite? Não importava. Eu entrei. A escuridão era espessa dentro, as velas apagadas há muito tempo, a única luz vindo das rachaduras nas paredes. A sala estava vazia, mas algo estava errado. O cheiro de madeira velha misturado com poeira me envolveu, e uma sensação de iminente perigo me fez sentir o peso de cada respiração. Eu sabia que alguém havia estado ali recentemente. Algo não estava certo. Caminhei mais fundo no local, e foi então que vi. O chão estava coberto por marcas, como se alguém tivesse sido arrastado ali. No centro da sala, uma mesa quebrada, com papéis espalhados e um livro aberto. Eu o tomei nas mãos, sentindo uma leve vibração, como se ele estivesse chamando por mim. As páginas estavam preenchidas com anotações caóticas de Lyra, todas apontando para uma só coisa. O artefato estava mais próximo do que eu imaginava. E ainda mais perigoso. Antes que pudesse processar tudo o que estava lendo, o som de passos se aproximando me fez virar abruptamente. Não houve tempo para pensar. Apenas reagi. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim, e uma figura encapuzada apareceu à minha frente. Seus olhos, um tom de cinza pálido, refletiam uma calma perturbadora. Eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Não era possível. Soren, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Você nunca desistiu, não é? A resposta dele veio em um sorriso sutil, mas repleto de uma confiança que me gelou até os ossos. Eu só estava esperando por você, Elias, ele murmurou, e, pela primeira vez, senti que o jogo realmente começava. Eu o observei por um instante que pareceu se estender para além do tempo. Soren, agora diante de mim, não era o homem que eu lembrava. Ele estava diferente, mas seus olhos, os olhos ainda continham o mesmo brilho sombrio, aquele que via mais do que deveria e sabia mais do que era seguro. Ele havia esperado por mim. E agora, eu era apenas uma peça em seu jogo. Você está mais calmo do que eu esperava, falei, tentando ignorar a sensação de pânico crescente que se enroscava em meu peito. Cada palavra de Soren parecia carregar um peso, uma verdade dolorosa que se recusava a ser ignorada. Eu não queria ouvir o que ele tinha para dizer, mas sabia que não tinha escolha. Eu aprendi muito, Elias, disse ele, como se suas palavras tivessem uma profundidade que me escapava. Ele deu um passo à frente, sua presença imponente preenchendo a sala estreita, e o medo se infiltrou nas minhas entranhas, mas mantive o olhar firme. O artefato foi só o começo. Você sabe disso, não sabe? O poder que ele contém, a capacidade de mudar o mundo, não se trata de destruição, mas de transformação. Eu engoli em seco, as palavras de Soren ecoando em minha mente. O artefato não era apenas uma relíquia, era uma chave. Uma chave para algo muito maior. Ele estava tentando me convencer. Ele estava tentando me fazer acreditar que sua visão, aquela que eu tinha rejeitado tantas vezes, era o caminho a seguir. Mas eu não estava mais disposto a cair nas mentiras que ele sempre disse. Não vou te deixar fazer isso, respondi, com mais firmeza do que eu me sentia. Cada músculo do meu corpo gritava para correr, mas minhas pernas se recusavam a se mover. Eu não podia mais fugir. Você não entende, Soren. Esse não é o caminho. Soren sorriu. Um sorriso frio, calculado, que não atingia seus olhos. Eu entendo mais do que você imagina, Elias. Eu vi o que você viu. Eu senti o que você sentiu. A dor, a perda, a sensação de estar falhando o tempo todo. Mas, ao contrário de você, eu escolhi agir. Ele fez uma pausa, e o som do silêncio que se seguiu foi abafado, como se o próprio ar estivesse esperando sua próxima palavra. Eu quase pude ouvir os ecos das nossas antigas batalhas, os confrontos passados onde nossas almas se entrelaçaram na luta pelo que era certo, pelo que deveríamos proteger. Mas aquela noite não era sobre o que deveríamos fazer. Era sobre o que cada um de nós escolheria fazer agora. O som de algo quebrando no fundo da sala me tirou de meus pensamentos. Uma porta se abriu com um rangido baixo, e eu me virei instintivamente, apenas para ver mais uma figura encapuzada surgindo das sombras. Quando a pessoa se aproximou, meu corpo congelou. Era Lyra. Ela estava diferente, mas era ela. Eu a reconheci, não pela aparência,
mas pela aura de mistério que sempre a cercou. Ela olhou para mim com uma expressão vazia, como se o tempo e o que quer que tivesse acontecido ali a tivessem transformado. Mas então ela falou, e sua voz parecia como uma faca, cortando o silêncio com a precisão de alguém que estava além de qualquer tipo de redenção. Eu avisei, Elias, disse Lyra, sua voz suave, mas cheia de uma tristeza distante. Eu avisei que o artefato não deveria ser tocado. Mas agora, é tarde demais. Soren se aproximou dela, um olhar quase afetuoso em seus olhos. Não foi tarde demais, Lyra. Estamos no caminho certo. Juntos, podemos criar um novo mundo. Um mundo sem as falhas que nos destruíram. Não há mais espaço para arrependimento. Eu a olhei, a confusão misturada com uma raiva que queimava no meu peito. Lyra, você sabia? Você sabia de tudo isso e nunca me disse? A dor em minha voz era real, como se eu tivesse sido deixado para trás novamente, mais uma vez traído por alguém em quem confiava. Lyra levantou a cabeça, e pela primeira vez, a vi sem a máscara de uma amiga. Ela estava tão distante, tão irreconhecível, que o choque me paralisou. Eu sabia, Elias. Mas a verdade é que você nunca acreditaria. Não até agora. A tensão no ar era palpável, e eu podia sentir o peso das escolhas que estavam prestes a ser feitas. O artefato, que até então eu pensava que tivesse sido destruído, estava bem ali, mais próximo do que eu jamais imaginei. E agora, Soren e Lyra estavam unidos, seus olhos brilhando com uma intensidade que era quase hipnótica. Eu não sabia o que faria a seguir. Mas uma coisa era clara. A luta pela verdade, pela liberdade, estava longe de acabar. Naquele instante, o futuro que eu temia mais do que tudo parecia se aproximar rapidamente, e a linha entre o que era certo e o que era necessário se tornava cada vez mais tênue. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, algo aconteceu. A terra sob meus pés começou a tremer, uma vibração que se espalhou pela sala, e eu senti o chão ceder sob minha sombra. E então, a voz de Lyra, suave e serena, me fez congelar. É tarde demais para fugir, Elias. O artefato já foi ativado. O chão tremia sob os meus pés, e o ar parecia carregado de uma energia que eu não conseguia compreender. A sala à minha volta estava se desfazendo, as paredes se curvando como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido. Lyra e Soren estavam à minha frente, suas sombras se fundindo com a escuridão que começava a consumir tudo. Eu podia sentir a pressão crescente em minha mente, como se algo invisível estivesse se apertando contra meu crânio, ameaçando esmagá-lo. O artefato finalmente estava ativado. A voz de Lyra ecoava na minha cabeça, sem palavras, mas ainda assim clara. É tarde demais para fugir. Não era só uma sentença, era uma verdade impiedosa. O poder que o artefato liberava já havia começado a alterar o curso da realidade, e não havia mais retorno. A destruição não era uma ameaça distante. Ela estava aqui. Agora. Eu olhei para eles, para Soren e Lyra, e senti a distância entre nós crescer. Não mais como aliados. Não mais como amigos. Aquilo que nos unira no passado, os ideais, a luta pelo que acreditávamos ser certo, agora era uma lembrança distante. O que restava entre nós era um abismo de traição, de escolhas feitas em nome de um futuro que nem mesmo eles sabiam mais se valia a pena. Soren olhou para mim com uma expressão de curiosidade calculada. Você ainda não entende, não é, Elias? Não importa o quanto você lute. A mudança já foi feita. O artefato, ele não pode ser parado. Nem por você. A raiva se transformou em algo mais profundo, algo muito mais cortante. Eu sabia que precisava acabar com aquilo, mas a verdade que me atingiu com a força de um golpe era clara. Eu já havia perdido o controle. Eles estavam certos, em uma coisa. Não havia mais volta. Lyra, que até então permanecerá silenciosa, deu um passo em direção ao artefato, uma aurora dourada surgindo à sua volta, envolvendo-a como um manto. Mas o brilho não era mais bonito. Era implacável, devastador, como a luz de uma estrela prestes a colapsar. Eu queria gritar, queria lutar. Mas algo me impediu de agir. Meu corpo estava paralisado pela compreensão que estava se formando. O que eu havia feito, o que eu sempre temera, estava acontecendo diante de mim. O poder do artefato não tinha a ver com destruição física. Não era sobre queimar cidades ou rasgar montanhas. Era sobre controle. O artefato não se limitava a alterar o mundo físico. Ele alterava a percepção.
O entendimento. E agora, eu via. Eu via o que estava acontecendo. Você ativou o artefato para reescrever o futuro. Eu sussurrei, com os lábios secos e tremendo. Você queria reescrever tudo. Soren sorriu, seu rosto uma máscara de frieza. Não reescrever, Elias. Apenas corrigir. Lyra olhou para mim com uma tristeza que nunca pensei ver nela. Você estava certo sobre uma coisa. O artefato não pode ser destruído. Não importa o quanto tentemos. Ela fez uma pausa, e o olhar que me dirigiu era de quem havia perdido tudo. Nós sabíamos que isso acabaria assim. Não havia outro jeito. Eu olhei para os dois, entendendo agora o que eles tinham tentado fazer, o que tinham se condenado a fazer. Eles não estavam mais buscando poder ou domínio, mas controle sobre o tempo, sobre o destino. Eles não estavam tentando salvar o mundo. Eles estavam tentando corrigir suas próprias falhas. O artefato havia lhes dado uma visão, mas uma visão distorcida, uma visão que os tinha cegado para a única verdade que ainda restava. Não havia como voltar atrás. Eu fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o peso da escolha que finalmente tomei. Não era uma escolha entre certo e errado. Era uma escolha entre aceitar ou resistir. O que eu precisava fazer agora não era destruir o artefato. Não havia mais sentido em lutar contra ele, contra o que ele representava. O que eu precisava fazer era deixar ir. Com um esforço colossal, dei um passo em direção ao artefato. O brilho dourado que emanava dele parecia me engolir, mas ao invés de me afastar, eu estendi a mão. Eu sabia o que precisaria fazer. Eu sabia que a única maneira de parar o que estava prestes a acontecer seria aceitar o que o artefato queria, a mudança. O mundo precisava ser refeito. Eu precisava deixar o futuro se desenrolar de uma forma que não pudesse mais controlar. Não havia mais como segurar as correntes do passado. Quando meus dedos tocaram o artefato, uma onda de calor percorreu meu corpo. A sensação de morte e renascimento se misturaram, e tudo ao meu redor desapareceu em um brilho ofuscante. Senti meu corpo se desintegrando, não em pedaços físicos, mas em partes de mim, como se minha essência estivesse sendo reescrita. O tempo estava se torcendo, se dobrando. E então, tudo se apagou. Quando voltei a abrir os olhos, o mundo à minha volta parecia novo. Eu estava em pé, em um lugar familiar, mas nada parecia estar no lugar certo. As casas, as ruas, as pessoas, tudo parecia diferente, como se eu estivesse vendo o mundo pela primeira vez. O peso da responsabilidade ainda estava sobre mim, mas de uma forma estranha, havia algo mais. Algo de inesperado. E então, percebi o que havia acontecido. O que eu temia, o que eu sempre temia, estava diante de mim. O artefato não havia sido destruído. Ele havia me levado a um ponto do tempo onde tudo começava de novo. Eu não tinha destruído o passado. Eu havia criado um novo presente, e ele era irreversível. As escolhas, os sacrifícios, tudo o que fizemos, tudo agora estava fora de nossas mãos. E o pior, ou talvez o melhor, de tudo, eu nunca havia sido realmente o protagonista desta história. Eu havia sido parte de um ciclo que se repetiria, eternamente. E as minhas escolhas, agora, não passavam de ecos distantes.